um pouco dos métodos de investigação da massa óssea e fico muito feliz que a MedMaps tenha se interessado por essa proposta e tenha possibilitado que nós estejamos agora transmitindo, né? Então, no meu currículo não tem nada muito especial, sou apenas ginecologista e tenho alguns amigos que compartilham comigo da Sociedade de Radiologia de Minas Gerais. Trabalho como densitometrista regularmente no Mater Dei. Tive um vínculo mais próximo, mas ainda mantenho um full faculty dentro da ISCD, que é a Internacional de Densitometria, e faço parte do comitê Scientific Advisors, conselheiros científicos da IOF, que é a International Osteoporosis Foundation. Muito bem, nós vamos falar sobre um sem número de itens. Então, é claro que eu não vou cansá-los. E alguns itens eu vou ser mais breve, porque não estão na nossa prática clínica. Outros, eu já serei um pouco mais detido. Tá? Gostaria de convidá-los, sempre que possível, a procurarem buscar os standards recomendados, especialmente no curso Osteoporose Essentials, que é uma parceria da IOF com a ISCD. Então, deu dúvida em métodos de imagem, tem lá umas posições oficiais, que inclusive durante a aula nós vamos ver as referências. Muito bem, as fraturas vertebrais são de longe o maior indicador de risco de novas fraturas. Então, uma pessoa fraturada que tem uma densitometria baixa, ela tem um risco 75 vezes maior de apresentar uma nova fratura. E essa fratura, a mais comum de todas, é a fratura vertebral e, notavelmente, a menos diagnosticada, porque nós não estamos acostumados a buscar um raio-x as fraturas. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos. Basta colocar 3 pontos, anterior, médio e posterior à vértebra. Com isso, nós vamos ver diferenças de tamanho e, de acordo com a intensidade dessa diferença, é a intensidade da fratura, que pode ser uma fratura completa, pode ser uma fratura anterior ou pode ser mesmo uma fratura por biconcavidade, né? Então, todos esses tipos de fratura, em geral, se associam à osteoporose. Claro que a dinâmica da queda conta, para entendermos se houve ali um acidente de veículo ou se foi uma queda da própria altura, porém, quando o acunhamento vertebral, em geral, é posterior, quando o desabamento é posterior, nós vamos pensar em coisas malignas. Mas quando é anterior ou um colapso total, nós vamos pensar em fraturas. Mas sempre, em algum momento, pode surgir a dúvida se é um paciente que está experimentando uma metástase óssea e uma fratura no local, ou é somente uma fratura. Nesse caso, às vezes, é comum fazer a biópsia. Tá bom? Então, está aí a radiografia ao alcance de todos para fazer diagnóstico de fratura. Olhem só a calcificação arterial dessa paciente aqui. Parece mais densa do que a própria coluna, né? Parece que ela fica firme por causa da aorta. Brincadeira, né? E quando o termo osteopenia difusa aparece, a gente fica confuso. O que é osteopenia difusa? É quando a trabeculização horizontal desapareceu e agora está predominando só uma linha de trabéculas. Então, a gente diz que houve uma rarefação, mas com osteopenia. Isso aí pode ser encontrado em outros ossos e, em geral, se faz até uma densitometria quando se detecta uma osteopenia difusa mais intensa. As fraturas podem ser identificadas também por uma densitometria. Olha lá. Faz uma análise bem longa, coluna lombar e torácica, e identifica fraturas. Mas, pela própria resolução, já deu para perceber que para fraturas de grau leve não é bem possível fazer o diagnóstico. Então, se diz que a fratura existe à densitometria quando a identificação de fraturas vertebrais, o Vertebral Fracture Assessment, detectou fraturas de grau moderado ou grave. As fraturas de grau leve que o método detecta estão sujeitas a alguma imprecisão e não foram incluídas como capazes de diagnosticar a presença de fraturas. Ok? Então, esse seria o único método, vamos dizer, o único recurso em que a densitometria faz um papel de imagem. Nos outros, ela faz um papel de dosagem. Então,
aqui eu posso detectar uma fratura se ela for moderada ou grave e se eu estiver realizando essa modalidade Vertebral Fracture Assessment, que é feita no próprio densitômetro. Então, algumas vezes isso é prático em função da natureza do paciente, de outras vezes é desnecessário, porque ele já vem, às vezes, encaminhado com radiografias digitais que vão permitir uma quantificação mais sensível das fraturas de grau leve. Tá? Bem, e as indicações para essa VFA? Né? Vamos chamar de VFA, Vertebral Fracture Assessment. Eu tenho que ter, talvez já, né, uma osteopenia e com os seguintes fatores. Acima de 70 anos para mulheres e homens acima de 80. Perda histórica, não documentada, hein? A documentada, gente, se ela for documentada 2 centímetros, já é perda. Mas a perda histórica se tolera 4 centímetros para mulheres, se toleram, e 6 centímetros para o homem. Tá? A fratura vertebral prévia informada, não documentada, também pode suscitar uma VFA ali oportuna na mesa da densitometria. E uma terapia com glicocorticoides, né, onde o risco de fratura é muito grande, fraturas silenciosas, também é comum realizar a VFA. E se provou, né, fazer VFA nesse grupo, identificou mais fraturas. Porque é raro a pessoa fazer o raio-x, né? Já a densitometria tem uma certa regularidade. Então, se você acopla esse método, esse grupo acabou sendo melhor identificado em termos de novas fraturas silenciosas. A densitometria não é tudo, não é? Porque a resistência óssea confere uma certa proteção às fraturas. Eu preciso de um osso que seja também elástico, que tenha qualidade e não somente quantidade. A estrutura muda muito. Então, por exemplo, se tem uma pessoa com trabéculas ósseas mal distribuídas, ela vai ter um risco de fratura maior do que esse exemplo que nós colocamos de tão bem distribuída, lembra até uma ponte estaiada, não é? Já aqui eu tenho uma imagem à direita de coalescência de pontos de fragilidade. Olha aqui os microcracks, microdanos, não é? Imagina, se eu tenho eles muito juntos ou muito esparçados, é claro que isso tem uma diferença, mas a densitometria não alcança essa informação, né? Então, por isso, estamos sempre buscando informações sobre qualidade óssea, que é de quantidade já está sendo acessado. E falando nisso, a ressonância traz uma imagem 3D com uma identificação muito boa de cortical e de medular, com a possibilidade de se sacar um cubo mesmo, né, 3D, e fazer até testes, vamos dizer, simulatórios de software com essa estrutura filtrada. Então, às vezes eu tenho muita artrose. Se eu conseguir estudar só o osso trabecular, eu posso identificar a osteoporose em quem já tem muita artrose, né? Então, a ressonância é um método que também buscou avaliar a massa óssea. E as publicações todas citam que realmente há uma correlação muito boa, porém, o tempo de aquisição é muito longo e o paciente acaba movimentando. E quando eu quero estudar as trabéculas, ele não pode movimentar nada. Então, isso gera uma certa dificuldade, ainda mais juntando o fato de que o paciente muitas vezes tem medo do aparelho de ressonância, né? Então, ele acaba se movimentando, a imagem pode perder em qualidade, o exame demora. E o custo é alto. Tá? Então, por isso que o método não se tornou corriqueiro, né? E buscando qualidade, você pode fazer o quê? Uma microidentação, a engenharia de materiais deforma materiais com uma ponta de diamante. Então, decidiu-se fazer o mesmo com o tecido ósseo e desenvolveu-se um instrumento que faz essa microidentação de uma maneira microinvasiva também, faz ali na anterior da tíbia, né? Com um botão anestésico, e você mede qualidade óssea. Pode ser muito útil, né, para quem está aí com doenças raras, desenvolvimento de medicamentos, centros de pesquisa, e até mesmo para avaliar teses, avaliar posicionamento sobre qualidade óssea de métodos menos invasivos. Então, aqui a gente vê o perfil de destruição e daí é extraído o que chama-se módulo de Young, né? Aquele módulo de deformação que mede também a questão elástica, a deformação
elástica precede a deformação plástica, que é a deformação efetiva, né? Que não volta mais. Então, esse método é interessante para nos dar noção desse módulo de deformação do tecido ósseo que é composto, né? Tomografia computadorizada é um método muito interessante porque ela trabalha 3D, tá? Não é uma dose massiva de raio-x, né? Mas possui uma boa correlação com os T-scores da classificação OMS, o que não foi incorporado como validado pelos T-score, como a densitometria fez estudos de validação. Tá? Pode aferir o risco de pacientes, sim, tá? E permite também o monitoramento de pacientes. Tá? As vértebras são utilizadas especialmente nesse monitoramento, fêmur, quando são estudados os sítios centrais, e rádio e tíbia, né, os sítios periféricos, mais utilizados mesmo em crianças, né, na pediatria, onde você, usando o 3D, você consegue anular um pouco aquele efeito do crescimento volumétrico antes da mineralização. Então, é possível estudar, vamos dizer, o volume ósseo nesses pacientes. Tem muito trabalho nessa linha ali, com a tomografia periférica. Tá? A computadorizada quantificada central, que se faz com uma vértebra, por exemplo, pode ser aproveitada de uma tomografia comum. Então, ela vai chamar oportunista. Eu fiz uma tomografia para outras coisas, mas utilizei para a osteoporose, podendo, inclusive, separar o miolo da cortical. Aqui eu vejo a correlação linear positiva da tomografia quantitativa oportunista, mas não da coluna, do fêmur também. Tá? Então, existe software para isso e você pode instalar no seu tomógrafo e fazer a análise da coluna e do fêmur de pacientes que não foram lá para isso. E aí isso é interessante, porque aí você não dá raio-x extra. Você já pega pacientes que já foram irradiados por outros motivos. Muito interessante essa abordagem. Né? E falando de tomografia, existe a tomografia de altíssima resolução, perdão, que vai medir até diâmetro médio de trabéculas. Vai separar medular de cortical. Vai medir até mesmo trabeculização de cortical óssea. Imagina. Então, isso aqui é a verdadeira biópsia virtual. Tá? É utilizado em centro de pesquisa, tá? Locais de desenvolvimento de fármacos e também, principalmente, nesses centros que eu mencionei, que vão tentar usar novos fármacos, querem respostas mais rápidas, antes mesmo das fraturas. Eu já vejo a qualidade óssea melhorar com uma biópsia virtual, que pode até simular um esmagamento ósseo, enfim, o software não para de desenvolver, tá bem? E nessa linha, né, de clonar tomografia, a própria densitometria conseguiu fazer um software que aglutinou numa base de dados os tipos básicos de distribuição geométrica do fêmur e comparou, alinhou densitometria com tomografia, produzindo vamos dizer, um híbrido, né? Então, ela correlaciona bem com a tomografia e dá dados também de qualidade ali no fêmur. Às vezes a pessoa me pergunta, Bruno, e o comprimento do fêmur? E o não sei o que do quadril, da densitometria? Isso foi adiante? Olha, o que nós estamos vendo hoje é que a 3D DEXA conseguiu fazer isso. Ela fez a ponte dela para a densitometria através da tomografia. Então, ficou uma proposta interessante. Tá? E falando em proposta interessante, olha que interessante se eu puder não utilizar raio-x. Porque o raio-x utilizado nesses métodos nem foi muito, né? Eu falei que o raio-x, inclusive, da tomografia é baixo. A ressonância não tem raio-x. A raio-x de coluna que tem raio-x. Então, quando eu estiver fazendo um exame num paciente de ultrassom, talvez eu não precise do tratamento da sala, liberações legais que um aparelho de raio-x me pede. Então, se eu consigo ter um ultrassom, eu consigo oferecer uma possibilidade nova de avaliação e de uma natureza diferente. Né? Vamos combinar que o raio-x é uma atenuação de fótons e o REMS, que é a radiofrequência, é uma atenuação de ondas sonoras, né? Energia.
energia que transita através de todas as estruturas, como se fosse mesmo um ultrassom, um sonar. E, de acordo com esse perfil de alteração da onda, é possível dizer se a massa óssea é boa ou ruim. Olha só, vamos sobrepor a curva da massa óssea boa e a curva da massa óssea ruim. Elas têm uma diferença, e isso é bom, porque eu separo pacientes de massa óssea boa e pacientes de massa óssea ruim. O que mostrou nesse estudo, olha, eu tenho aqui a curva cinza, né, de pacientes não fraturados e a curva escura de pacientes fraturados. Então, eles estão bem distantes uns dos outros. Então, tem como eu separar uns dos outros. Aqui, ó, na distribuição de pontos, dá para ver que se concentram pontos negros mais à esquerda e os pontos cinzas mais à direita, separando esses grupos mais uma vez. Então, através disso, foi gerada uma constante que demonstrou que houve uma boa correlação com a densitometria. E aqui eu já não estou falando do estudo observacional, vamos dizer, perdão, seccional, estou falando do estudo de longo prazo, de 5 anos de acompanhamento. Não é? Um outro estudo aqui também, com já outra população, demonstrando a mesma correlação, que interessante agora, da coluna, né, e do fêmur também. Então, é possível fazer tanto a densitometria da coluna quanto a densitometria do fêmur e haver uma boa correlação entre eles. Um aparelho pequeno, relativamente bem pequeno, portátil, né, que validou sítios centrais. Nós vamos ver agora a seguir na densitometria a importância dos sítios serem centrais, tá? E que apresentou uma correlação, que nem a tomografia apresentou, aquela correlação positiva, né, de boa correlação com o exame da densitometria lá, né? Então, até agora falamos de diversas tecnologias e eu queria entrar um pouquinho aqui na densitometria, chamar a atenção para uma publicação recente que demonstrou que mesmo em locais onde tem um Fracture Liaison Service, um FLS, onde as pessoas são tratadas ali para osteoporose, a densitometria às vezes deixava a desejar. Eu copiei aqui as palavras do autor na conclusão final, tá? Dizendo que apesar de 2 décadas treinando com os cursos e etc., né, os centros ainda deixam a desejar. Então, fico muito feliz de estar aqui agora, podendo combater isso, a densitometria feita sem critério, né? E começando o critério, primeira coisa, uma boa instalação, não é? Uma sala de qualidade que deixa o seu densitômetro livre para ser acessado por vários lados, climatizada, porta ampla, né? Com todo o tratamento como se fosse mesmo para uma sala de raio-x, né? Às vezes, quando você faz uma planta hospitalar, já se tem as salas preparadas, então, nesse caso, nós utilizamos uma assim, né? As indicações são mulheres acima de 65, sem fatores de risco. Só que essa mulher, difícil de existir, porque menopausa já é um fator de risco. Então, maior que 65, ainda não na menopausa, é raro. Então, maior que 65 anos é uma dos critérios. Mas se ela tiver mais de 40 e, portanto, menos de 65, ela pode fazer. Se ela tiver na perimenopausa ou se tiver fatores de risco, como uso de corticoides, fraturas múltiplas ou recidivantes, diabetes avançado, hemodiálise, tratamento oncológico, enfim, todas as causas secundárias de baixa massa óssea. No homem, mesma coisa. Maior que 70, isso é um corte numérico de idade, mas se o homem tiver acima dos 50, um tratamento quimioterápico, glicocorticoide bariátrica, condições outras que prejudicam a massa óssea, você pode antecipar o exame, e isso é bem descrito na literatura nacional e internacional. Eu trouxe aqui o mais recente Position internacional e que bate muito com o posicionamento oficial brasileiro. Tá? Adultos com fraturas por fragilidade, né, em qualquer momento da idade, então, vão ser considerados para densitometria, momentos de vida. Pacientes já em tratamento, onde se monitora, e pacientes que eu não quero que percam massa óssea. Por exemplo, quem vai começar um tratamento oncológico ou quem está parando terapia hormonal. Então, esses pacientes também vou buscar conhecer a massa óssea, né?
O raio-x de uma densitometria, gente, a dose para o paciente é de 1 a 5 microsieverts. A dose permitida ao público, sem ter doença, é de 1 milisievert, ou seja, é 1000 vezes maior a dose permitida. Um dia em Belo Horizonte tem mais que 8 microsieverts. Se viver um dia em Belo Horizonte, 9,3 microsieverts, próximo à Serra do Curral, aqui em Belo Horizonte, onde eu moro, né? Então, devido a esse minério, tem muito raio-x do chão, não é? Um local que tem muito minério. Então, nós temos um raio-x ambiental maior do que uma densitometria. Então, não é o raio que é o problema, não. Tá? A mamografia, por exemplo, ó, tem quase 150 vezes mais raio-x, né? Que uma 450, 90 vezes, perdão. Né? E aí, outros aqui, por exemplo, viajar de avião num voo internacional mais alto, né? Pega raio-x também, ó, 7 horas daqui para Miami, ó, pega também igual a densitometria, tá bom? Então, é um raio-x pouquinho demais para fazer uma ionização, um problema. Né? E a densitometria, ela é lida como? Eu posso ter normal para a idade e eu posso estar fora do normal para a idade. E eu posso estar próximo do adulto jovem e longe do adulto jovem. Então, é com base nesses dois parâmetros que existe o T e o Z-score. Então, quando uma pessoa está fora do grupo normal da idade, talvez é porque ela tem uma causa secundária. Mas uma pessoa de 80 anos, por exemplo, pode estar em osteoporose e isso ser normal para a idade. Então, é por isso que foi criado o referencial do T-score 0, que é um referencial que ficou pregado no tempo. Eu falei com um aluno outro dia, é um prego lá no canto da parede e todo mundo tem uma distância até ele. É isso. E não é que eu quero que todo mundo chegue no T-score 0. Não. Né? É só mesmo uma noção que não muda com o tempo. E isso, então, me dá uma boa noção do risco de fratura e é por isso que se diz que eu tenho normal, osteopenia e osteoporose com a mudança do T-score. E se eu estou dentro do grupo ou fora do grupo, com a mudança do Z-score. Pronto. Mas densitometria não é só essa matemáticazinha fácil, né, gente? Ela tem imagem também. Então, imagina, na esquerda, agora sim eu preenchi o que eu deveria. Então, eu tornei um exame de base agora comparável ao exame de acompanhamento. O que acontece quando eu faço isso? Então, vamos lá. Se eu aumento a área óssea, o que acontece? O resultado, que era 1, pode cair para a osteoporose. Então, eu preciso aprender a olhar e ver se a margem óssea está preenchida. Essa margem óssea é essa linhazinha pontilhada que os senhores recebem lá no laudo, impresso. Não é? E ele tem que ver se ela corresponde realmente aos ossos da coluna. Se não corresponde, favor incluir. Né? E fazer isso com os exames comparativos. Para eu não ter um artefato, esse exame, por exemplo, agora é do mesmo dia. Mudou, foi só a análise. Ó. Uma análise onde o verde-limão não contempla todo o osso. E agora sim, a leitura será feita em todo o tecido ósseo. Pronto. Aprendemos a importância da área no exame de densitometria. Né? Deixa eu só dar uma checadinha aqui no meu tempo. Estamos de 24 minutos, vai dar tempo. O colo do fêmur é uma região que me serve muito bem para o diagnóstico. Mas para o monitoramento, eu prefiro somar um triângulo retângulo maior chamado fêmur total. Então, o fêmur total serve para diagnóstico e monitoramento. Então, como é que é isso, Bruno? Se o paciente tiver osteopenia no colo e normal no fêmur total, eu vou monitorar ele pelo fêmur total? Sim, porque a ISCD recomenda porque essa área aqui costuma ser 7 a 8 vezes maior do que o colo. Então, eu tenho uma amostra óssea melhor. Então, o diagnóstico é com quem tiver pior. E o monitoramento é quem é o fêmur total. Tá bom? Essa área é maior, quem tem a maior área. Tá? Vamos ver um exercício sobre área? Olha lá. Aqui eu rodei o fêmur um pouquinho. Perdão. Aqui, ó, rodei o fêmur pouco. Eu estou com um carocinho pequeno aqui que chama pequeno trocânter, que está aparecendo muito. Aí eu consegui pôr a paciente na mesa e escondi o pequeno trocânter dela um pouquinho, fazendo uma rotação interna do fêmur.
Então, a área diminuiu. A área de A é menor do que a área de B. Isso é no exame de monitoramento, hein, gente? Lá um ano depois, né? Então, a área de A ficou menor que a área de B. Se a área de A está menor que a área de B, olha o que vai acontecer. O resultado de B vai ficar menor do que o resultado de A, porque o A tem uma área maior. Então, eu preciso garantir também, gente, a mesma rotação, ou um fêmurzinho na mesma posição que o outro, porque eu estou garantindo. Então, por isso, até que o fêmur total é preferível, porque já sabemos que essa rotaçãozinha muitas vezes não é respeitada. Então, se prefere ainda mais o fêmur total por causa disso, porque ele sofre menos influência do que o colo. Tá? Então, vamos valorizar a qualidade da sua densitometria, vamos aprender a ler, cobrar do seu prestador que esse retângulo não atropele cabeça do fêmur nem grande trocânter. Tá bom? E uma densitometria, gente, moderna, com softwares modernos, hoje consegue ver até esse espessamento aqui, ó, que acontece nas fraturas atípicas. Então, um abraço lá para o Gustavo, nosso colega lá, ó, ortopedista do Mater Dei, lá do FLS do Mater Dei. Ó, sucesso, Gustavo. Vamos identificar as fraturas femorais atípicas, não é? Com uma densitometria, se a pessoa tivesse espessamento, claro, no fêmur. Então, é possível a gente pegar isso, talvez até precocemente, e evitar a fratura. Tá bom? Isso é um software, né, que você coloca dentro do seu aparelho de densitometria, um software opcional. Tá bom? A densitometria do rádio. Então, eu uso sim o rádio. Ele não carrega peso, então, teoricamente, ele é pior que os outros sítios. Então, eu uso o rádio quando os outros sítios já não estão bons. Ou então, quando eu estou com alguma coisa ligada a hiperparatiroidismo, onde a mudança óssea no rádio é proeminente. Ok? Os pacientes obesos também se beneficiam dessa aquisição quando eles estão acima do limite da mesa. Tá? Muito bem. Então, uma posição oficial recente sobre monitoramento diz que tanto para pacientes tratados quanto não tratados se deve fazer o monitoramento. Tá? Sempre associado com a avaliação clínica, que é o FRAX, né? Aquele questionário de risco de fratura. Marcadores de remodelação óssea, se possível, ajudam a compor o cenário, né? E o score trabecular ósseo, que nós vamos ver mais para frente um pouquinho. Tá? Já o paciente que está em tratamento, você vê diversas outras coisas. Parando, continuando, adesão, causas secundárias, falhas terapêuticas e trocas de agente. Tá? Eu vou repetir uma densitometria quando a minha variação for maior que o erro. Então, é importante eu ter um erro pequeno, que esse erro seja em gramas por centímetro quadrado e não só em percentual. O percentual é fácil de entender, mas o grama por centímetro quadrado é mais sensível. Então, se a minha variação for superior a isso, ó, o meu erro, significa que eu tenho muita certeza, quase 95%. E, além do mais, a massa óssea em gramas por centímetro quadrado tem 3 casas decimais, e não só uma, como o T-score tem. Então, se for monitorar, monitorar pela massa óssea. Tá? Muito bem. A densitometria mostrou que quanto pior a densitometria, veja o T-score piorando, menos 3,5, maior o risco relativo de fraturas. Porém, o número absoluto de fraturas está em outro lugar, não está aqui. Por quê? Em osteopenia eu tenho muita gente, não é? Por isso que o número absoluto está aqui. Mas a taxa de fraturas, ou seja, a densitometria é um bom instrumento para selecionar pessoas, porque quem está baixa, a densitometria realmente tem um risco alto de fraturas. Então, preocupado com esse pessoal em osteopenia, foi feito um estudo onde os fatores de risco ausentes, quer dizer, pacientes sem fatores de risco com osteopenia, pareciam pacientes normais ou se comportavam como normais. Pacientes com fatores de risco e osteopenia se comportavam em termos de fraturas como pacientes osteoporóticos. Olha a importância dos fatores de risco. Selando talvez o destino dos pacientes, a importância dessa informação. E é por isso que o FRAX procurou associar massa óssea com fatores de risco. E ele nos dá um ponto de corte, e esse ponto de corte ele é ajustado por cada país. Tem o FRAX do Brasil, da Argentina, do Chile, cada um tem o seu limiar de intervenção, que também vamos explicar como entender esse resultado
já já. Então, esses dois números que vieram aqui, 9,1% para todas as fraturas e 3,1%, refletem o risco de uma mulher de 58 anos de idade com um T-score osteopênico no colo do fêmur de menos 2,3. É aquela paciente que eu estou doido para tratar, só que eu não sei se eu trato ou não trato. Então, eu vou lá no fator clínico de risco e vejo que ela tem 9,1% e 3,1%. O que significa isso? Significa que o 9,1% não passou o limiar de risco para todas as fraturas, mas o 3,1% passou o limiar de risco para a fratura de fêmur. Então, ela merece tratamento. O tratamento é custo-efetivo, vale a pena. Tá? Acontece que me parece também, assim, ao mesmo tempo que eu fiquei tranquilo, porque a ferramenta selecionou a paciente adequadamente, eu fiquei curioso por que esse resultado da coluna também, de todas as fraturas, também não está alto, já que a fratura de fêmur, em geral, ocorre depois das outras fraturas de punho, costela, vértebra, né? Fiquei curioso e busquei uma explicação através da avaliação da qualidade óssea, que é o TBS, que nós estamos falando aqui, já falamos de outros métodos da qualidade, mas esse é um software que tenta ler a densitometria de uma forma diferente. Em vez de ele medir massa óssea, ele vai medir a distribuição da massa óssea. E se essa distribuição é assimétrica, o TBS é ruim. Se ela é simétrica, como a da esquerda, o TBS é bom. Tá? Então, aqui eu tenho uma qualidade óssea boa, um TBS alto. Uma qualidade óssea má, ruim, um TBS baixo. Tá? As publicações, eu nem vou numerar todas, porque já há meta-análise, já há guidelines, já há incorporação do método em planos de saúde, em governos que estão praticando já a medicina, buscando lá o risco de osteoporose, com auxílio do TBS, além do FRAX e da densitometria. Então, isso já é rotina universal. Nós só temos que explicar melhor o que ele é, como funciona. Então, vamos pegar essa mesma mulher e vamos ajustar pelo TBS. Vamos estimar um TBS para ela baixo, um TBS ruim, vermelho. Esse TBS vai fazer com que aquele antigo 9,1, 3,1 suba para 12,4, porque o TBS ruim modificou o FRAX. O FRAX recebeu um ajuste, ou o TBS desenvolveu um ajuste para o FRAX. Então, quando você calcula o FRAX, você pode, além de chegar com o resultado da densitometria, também colocar o resultado do TBS, adicionando, então, um dado de qualidade óssea nessa ferramenta. E aí nós vamos ter, sim, depois de modificado, a bolinha agora está dentro do vermelho. Os dois, então, valendo a pena, mostrando que o TBS agregou no diagnóstico individual dessa paciente. Tá? Muito bem. Olha lá, a subida lá, saiu de 9, foi para 12, saiu de 3, foi para 4. Agora sim, as duas no vermelho. Mas o que ele agregou num grupo de pacientes, e não no indivíduo? Ele agregou que 33% dos pacientes não osteoporóticos, então vamos lá de novo, 33% dos pacientes que experimentaram fraturas, mas não eram osteoporóticos, a densitometria falhou neles, ela não tinha identificado eles, e eles fraturaram, eles eram osteopênicos, normais, e fraturaram. Então, esses indivíduos, um terço deles, 33%, foi reclassificado como alto risco pelo TBS. E isso é uma coorte, estou falando aqui de uma coorte de Manitoba, 29 mil pessoas, follow-up longo, uma coorte realmente um patrimônio científico que já tirou várias outras conclusões de múltiplas avaliações de risco. E foi uma amostra que mostrou, uma avaliação que mostrou favorável, então, ao uso do TBS, que nos dá mais cores nesse universo. Então, uma paciente, por exemplo, que tem uma osteoporose pela densitometria, mas com TBS de alta qualidade, acima de 1,3, por exemplo, ela não tem uma osteoporose tão ruim, vamos dizer assim. Se ela tem, por exemplo, uma osteopenia, mas tem um TBS baixo, ruim, ela está com um risco tipo igual dessa paciente com osteoporose. Então, é interessante que eu consigo abrir um pouco mais a paleta de cores e sai do verde, amarelo, vermelho, eu consigo pinçar pacientes melhor. Né? Então,
para finalizar, o uso oficial do TBS. Ele deve estar sempre associado com frax densitometria, tá? Claro. Se associa a risco de fraturas, tanto os vertebrais e não vertebrais, mulheres e homens acima de 50, tá? E pacientes com causas secundárias, especialmente o TBS, teve um poder de agregação de informação maior que a densitometria. Então, paciente diabético, hiperpara, glicocórticoide, oncológico, etc., etc., tudo que for causa secundária, esse paciente foi melhor triado. Diálise, transplantado, tá? TBS dá para fazer uma aula só disso, né? Para pacientes com terapia antifratura também, eu posso acompanhar mudanças que a densitometria, às vezes, gente, ela não mostra uma mudança tão rápida na terapia anabólica. Já o TBS pode me dar uma mudança rápida, mostrar uma mudança de qualidade antes, vamos dizer, da mineralização se sedimentar, tá? Então, para terapia anabólica é potencialmente útil também, tá? Essa aqui, então, seria a nossa paleta de cores, mas nesse caso agora é uma espécie de um guideline, um filtro de situações, onde no verde eu não vou fazer nada, é baixo risco, no vermelho eu vou fazer tudo, é alto risco, no amarelo eu fico na dúvida e recorro a TBS, frax, densitometria e todos os métodos para ver se eu continuo no mesmo posicionamento ou se o paciente é reclassificado, portanto, agregando todas as informações possíveis. Para finalizar, radiografia e densitometria identificam fraturas vertebrais. Isso é muito importante. Ressonância magnética é muito bacana, porém demora muito e é caro. Microidentação óssea, dado de qualidade microinvasiva, invasiva. Tomografia quantificada, muito interessante proposta pela oportunidade, análise estrutural. Tomografia quantificada de alta resolução e periférica, essa mais ambiente de pesquisa. 3D DEXA, o software de colocar na densitometria para fêmur, recurso complementar. REMS, radiofrequência, não ionizante, alta reprodutibilidade, permitiu avaliação de sítios centrais. Das novas tecnologias, talvez a mais promissora e com as publicações bem robustas até o momento. E a densitometria óssea, que foi validada no mundo real e ainda é validada na chegada de novos medicamentos. Então, eu costumo dizer que faça chuva ou faça sol, a densitometria ainda está aí. Se a gente hoje está usando bisfosfonato intermitente, é porque se provou através da densitometria. Não foi necessariamente um novo estudo de fraturas. Então, é um método bastante validado no mundo real, que tem muitas limitações. E eu acho que a principal limitação da densitometria somos nós que pedimos e nós que interpretamos. Muito obrigado a todos. Vou deixar aberto aqui umas perguntas e vou pedir, antes das perguntas chegarem aqui por escrito, que a Vicky nos traga as informações. Não poderia deixar de concluir que o Trabecula Bone Score é uma excelente ferramenta já validada e que complementa a densitometria e frax, organizando todas aquelas informações numa plataforma só. Muito obrigado. A Vicky vai trazer as perguntas para a gente. Enquanto isso, vocês podem usar o chat e já encaminhar as perguntas por escrito, tá bem? Vamos lá, pergunta número 1, então. Vitória, por favor. Sim, obrigada, Bruno, pela sua apresentação. A pergunta 1. Aqui está em pantalla. Qual seria a sua especialidade? Então, eu gostaria aqui de saber já do pessoal que está assistindo, qual é a principal especialidade. Tentei contemplar aqui, pelo menos aquelas que podem tirar o título de especialista em densitometria, que são ginecologia, endócrino, ortopedia, reumatologia e medicina nuclear. Medicina nuclear não saiu aqui na minha versão. Agora, eu peço desculpas, mas tem também. Então, vamos lá, pessoal, podem votar aí. Ok, Bruno. Finalizo a votação. Você quer ver os resultados? Vamos ver os resultados. Gostaria de ver e compartilhar os resultados. Olha, vamos ver aqui, especialidade clínica médica, ginecologia, os endocrinologistas, muito honrado.
tem que entender de densitometria, sim. Vocês, endocrinologistas, né, tem lá como referência o professor John Bilezikian, que foi um dos que levantou a tecnologia da densitometria e outros métodos, né? Lógico que hoje ele é uma liderança em todas as áreas do osteometabolismo, mas ele teve uma raiz muito profunda com a densitometria. Então, de parabéns pelo interesse. Muito obrigado. A gente ainda tem o slide 2 e 3, a pergunta 2 e 3, Vitória? Temos. Agora uma pergunta um pouquinho mais técnica. Olha lá. Paciente com radiografia simples de tórax, não vou entrar em detalhe aqui de onde foi a fratura e tal, mas uma fratura vertebral ao baixo trauma. Tá? Tem uma densitometria de coluna e fêmur que está em osteopenia. O que é diagnóstico necessário para chegar ao diagnóstico de osteoporose? Essa é a pergunta que muita gente me faz, que fica incomodado. O paciente chegou lá com raio-x dando uma fratura e densitometria dando osteopenia. O médico me liga até reclamando às vezes. Então, vamos fazer uma pergunta sobre isso. O que vocês fariam nessa situação para depois a gente comentar o resultado, tá? Então, está aberta a votação. A votação continua aberta. Vamos deixar um rato mais. Mais de 50 pessoas estão votando, Bruno, agora. Que excelente. Vou compartilhar los... Eu estou com 43 minutos de sessão agora. Olha, deixa eu ver. Uma radiografia simples abaixo do trauma. Olha, gente, deixa eu falar com vocês aqui. Eu estou muito feliz que vocês falaram do Frax. Mas eu quero dizer o seguinte. Se ela já tem uma fratura vertebral abaixo do trauma, já sabemos que é o abaixo do trauma, que o carro não desceu a ribanceira, nem que o ônibus passou no quebra-mola e ela bateu a cabeça no teto com ele, né? Então, foi ao baixo trauma, ela tem fratura ao baixo trauma, gente. Então, assim, o diagnóstico densitométrico não veio. A densitometria do antebraço poderia me ajudar a abrir esse diagnóstico. E aí, talvez, o SUS passasse a dar medicamento para ela. Então, não vão esquecer da densitometria do antebraço, que ela põe aquela palavrinha bendita no laudo, né? Aí a gente faz lá a densitometria de antebraço. O Frax é para mais fatores de risco. Então, você pode colocar na densitometria, fazer o Frax Brasil, e aí ele vai te dar uma noção do limiar de intervenção. Então, não vão confundir as coisas, não. O Frax falou, vale a pena tratar ela, Bruno. Ou vale a pena tratar ele, é claro, com os dados que você já tem, a sua densitometria em penia e essa fratura da osteoporose, vale a pena tratar ela ou ele? Claro. Mas eu estou falando de diagnóstico. Então, uma fratura ao baixo trauma, a pegadinha era essa. Já é o diagnóstico. A bem da verdade, eu não precisava nem da densitometria. Tanto é que, no protocolo do SUS para medicamentos de alto custo, é comum eles exigirem uma radiografia de fratura no lugar do antebraço. Concordam comigo? Então, quem não concorda também faz aí as suas colocações, não é? Deixa eu ver como que eu chego aqui nas perguntas. A gente tem mais uma pergunta, Vitória? A última pergunta. Já que eu falei demais de densitometria, me digam aí, a densitometria pode identificar fraturas vertebrais de grau leve? Está parecendo pergunta de professor que já deu a pista na hora da aula, né? Pode abrir a votação. Vamos ver se o pessoal vai acertar essa aí. Sim, estão votando. Mais del 50% dos participantes já votou. A ver, vou compartilhar os resultados, porque você tem 7 perguntas, Bruno. Então vamos para as perguntas. Ficaram na dúvida, então vou explicar. Vocês lembram quando eu falei do VFA, que é aquela maneira de ver fraturas pela densitometria? A única hora em que eu posso dizer que eu identifiquei uma fratura
e quantifiquei também a densitometria é através de uma Vertebral Fracture Assessment e com grau moderado e grave. Então, a resposta seria sim, desde que... desculpa, Bruno. A resposta seria não, porque eu falei aqui grau leve. Então, grau leve, a resposta é não. Não ganhou. Vocês estão bem. Vocês estão bem. Então, não ganhou. Né? Mas é isso mesmo. Eu fiz confusão no final aqui. Mas é isso. Grau leve, a densitometria não. Mas grau moderado e grave, o VFA, que é uma outra tecnologia que usa o densitômetro, né? É positivo. Dá para fazer sim. Então, pronto. Vamos para as perguntas do pessoal. Acho que eu posso fechar aqui ou você mesmo fecha, né? Não, acho que você pode ver as perguntas diretamente no seu computador. Já estou aqui, ó. Então vamos lá. Sim, certo, não? Sim. Vamos lá, começando aqui. Eu acho que o pessoal está aqui, eu vou comentando, tá? A Fabiana me pergunta aqui. Boa noite. O software 3D DEXA está disponível em aparelho de DEXA aqui no Brasil? Ele é um software internacional, compatível com todos os aparelhos de densitometria, a maioria dos modelos, pelo menos, tá? Eu sei que ele está registrado, está reconhecido pelo FDA, mas eu não sei como que anda o registro deles para a Anvisa, né, gente? Então, a gente precisa entender que tem coisas que estão registradas para a Anvisa e outras que ainda não, né? Para poder praticar aqui como um método. Uma outra... aqui me perguntando, o TBS é indicado para pacientes com risco de osteoporose? Sim, é aquela indicação que apareceu nas posições oficiais da ISCD dizendo que se esse paciente tem suspeição de causas secundárias ou tem já diagnosticadas, né, dentre elas o diabetes, que o diabetes altera muito a qualidade do colágeno ósseo, então o TBS ficou alterado. E foi interessante que os diabetes são mais pesadinhos, né? Então, apesar de ter mais peso, eles fraturavam mais. Então, o que deu a correlação melhor? Na hora que juntou o FRAX, o TBS, a densitometria, mas na hora que você compara a performance deles isoladamente na curva ROC, o TBS ficou com uma performance melhor do que tanto a densitometria quanto o FRAX, porque o FRAX ainda tem aquele ajuste para diabéticos, né, que talvez possa ocorrer e está em fase de implantação, né, em alguns locais, mas é interessante isso. O TBS, sim, para toda causa secundária que você quiser, pode te ajudar muito, tá? Professor Scali me pergunta aqui, ó, sobre a ressonância. Alguma ventaja para valorar a microarquitetura? Olha, eu não sei, eu tenho que ser sincero. Não sei se há ventaja para a microarquitetura. Mas eu penso, se há vantagem para a microarquitetura, mas eu penso que a tomografia talvez tenha uma sensibilidade maior em função da natureza do raio e a interação com o osso. A natureza dos raios e a interação com o tejido do hueso. Pergunta difícil sempre, mas eu estou dando a minha opinião. Eu acho que o raio-x interage melhor com o osso do que a onda eletromagnética com o osso. Tá? A gente dá uma imagem mais definida. Agora, lembra que a ressonância pode ver melhor o edema ósseo? Lembra disso? Então, talvez o edema ósseo possa ser um artefato no futuro. Eu não sei exatamente. Então, estou só fazendo ilações, pensando. Tá? Mas muito obrigado pela pergunta, professor. Tá? Um atendente aqui, anônimo. Alguns pacientes apresentam aumento de massa óssea em exames seriados, mesmo sem estarem em tratamento. Isso pode acontecer, você vai suspeitar do exame, é claro, mas é muito difícil você dizer que esse paciente também não fez nenhum tratamento. Se você tiver certeza que ele não fez nenhum e a massa óssea está melhorando, vamos ver se ele não melhorou alguma condição de base, tá? Porque você não está enxergando como tratamento, mas melhorou, tá bom? Mas pode acontecer, pode ser artefato. A artrose não sobe nessa velocidade, não. Mas então pode ser roupa de um exame para o outro, mudança de aparelho. Eu vou suspeitar mais da densitometria. Ótima pergunta. Vou suspeitar da densitometria. Tá? Professora, saudade da doutora Maria Lúcia, lá do Rio. Ela quer que eu faça um comentário sobre a densitometria em homens. Por que comparar com mulheres? Porque as mulheres são melhores.
são melhores, professora. Os bancos de dados femininos são mais consistentes, as mulheres são mais consistentes. Mulher é tudo de bom. Então, eles tiveram que comparar o banco de dados de homens, porque o banco de dados de homens era tão fraco que ele não conseguia predizer fraturas tão bem quanto o banco de dados em mulheres. É claro que, com o passar do tempo, existe uma coorte muito bonita, chamada Mr. Oz, e que tem muitos exames de densitometria. Então, eu acredito que com os aparelhos de nova geração, o que a gente chama de mais quantidade de raio de qualquer fabricante, enfim, já saiu da primeira geração de tecnologia de densitômetros, seria muito rico nós termos um banco de dados de homens e poder ajustar para homens. Mas, infelizmente, nós continuamos sendo banco de dados de mulheres, não permitindo esse ajuste e comparando homens com mulheres e até mesmo indivíduos da raça negra, nós vamos comparar com os caucasianos por causa da consistência da predição do risco de fratura. Biologicamente é inaceitável, mas epidemiologicamente é necessário. Eu encerraria com essa frase. Tá? É biologicamente execrável, porém é epidemiologicamente necessário. Tá? A densitometria se ajusta para poder prover uma informação boa, mesmo que para isso ela esteja sacrificando essa história de eu ter o banco de dados masculino. Tá? Se predisse fraturas melhor com o dado feminino, ficou sendo feminino. Tá? Isso é coisa de posições oficiais, pode mudar no futuro. Fernando Jugensen, né? Saludos. O exame das fraturas atípicas. Aqui, pacientes com mais de 5 anos, Fernando, de bisfosfonatos, ou 3 anos de bisfosfonatos venosos. O atypical femur fracture, ele consegue medir a espessura, o grossor. Você sabe muito bem, você é cobra, né, em densitometria, e então ele mede o espessamento do fêmur em uma determinada região e compara com o espessamento médio do fêmur de todas as regiões. Quando isso salta um certo desvio padrão, ele fala, tem um bico aqui. E esse bico, então, ele acontece antes da fratura em geral, não são em todos os pacientes, mas em quem tem muito tempo de uso de bisfosfonatos ou outros antirreabsortivos, como o próprio denosumab ou até mesmo inibidores de angiogênese, usados em oncologia, tem maior risco de fraturas atípicas. Pode fazer uma densitometria um pouquinho mais longa e usar o software para identificação. Muito obrigado pela pergunta. Acho que faltou eu complementar isso lá na hora da aula. Tá? Doutor Portinho, tá? O uso do TBS para osteopênico diabético, eu já falei lá em cima para a Fernanda, funciona muito bem. Tá? Quanto mais para o diabético, ele acrescentou justamente naquele paciente que você vê a osteopenia e o cara fratura. O TBS estava no vermelho, sabe? Muito bacana, muito bacana. Tá? Um abraço aí para Brasília. E deixa eu ver aqui. Eu acho que era por a agora, última, não? falei muito rápido. Deixa eu ver quanto tempo que deu. Nós temos ainda uns 5 minutinhos. 5 minutos. Então, se alguém tiver... tá? Tem alguns comentários aqui em chat, ó, que eu vi. Deixa eu ver se tem perguntas no chat. Espera aí. Às vezes tem. Aqui, ó, tem perguntas no chat também. Aqui, sim, ó, você tem. Tá? Sim. O David Kahn me pergunta aqui, tá? E Patrícia também. Diana, um abraço, Diana. Lombalgia crônica em paciente com osteopenia. Seria indicação de VFA? Nossa, você me pegou nessas perguntas. Agora você me pegou muito bem por causa da lombalgia crônica, né? Nesse caso, eu pediria um raio-x, porque se eu estou querendo pegar uma fratura leve, eu quero ser mais sensível. Então, eu iria para um método de maior resolução. É isso. Tá? Mas lombalgia crônica, necessariamente não. Talvez uma perda de altura, sim. Uma cifose, sim. Uma redução de status funcional também, sim. Mas para ver fratura ou ver coisa leve, eu acho que eu iria de raio-x para cima. Tomografia e ressonância. Tá? Deixa eu ver o que é mais aqui. Jorge Renato, um abraço também. Tá? Boa noite. O software 3D Dex está disponível aparelho aqui no Brasil? Não. Isso aí vocês têm que entrar no 3D Dex, entra lá no Contacts e manda uma mensagem para o pessoal lá ver como é que está. Eu não tenho noção do nível de aprovação, não. Como é que está, não. Tá?
mas já tem outras tecnologias que estão aqui. Essa do RAMS, por exemplo, tem representantes no Brasil vendendo. Tá? O pessoal lá chama Ecolite, quem tiver interessado. Tá? Na densitometria de quadril, né, de cadeira, quando o paciente pode tratar, rodar os pés internamente ou está limitado. Ah, que interessante, isso mesmo. Tá? Quando a rotação está mala, né, Cláudio? Quando a rotação está ruim, é ruim para total e é ruim para coelho também, para os dois. Então, em pacientes que estão fazendo reabilitação, que têm problemas gravíssimos em articulações, ou então crianças com artrites, existe a opção de se fazer uma aquisição chamada fêmur lateral. Ou então, em tíbia também é possível se estudar. Então, para quem não hace las rotaciones, outros sítios são possíveis, mas são de exceção, tá? Existe sim. Aí eu vou lembrar um abraço o Carlos Gonzalez, né? Hein, Carlos? Você aí que está aí vendendo TBS aí a doido, né? Aí na Colômbia. Qual a unidade de medida do TBS? O TBS é um número puro, ele não tem uma unidade de medida, porque a medida dele é um variograma, é o grau de variação da intensidade e da distância do brilho. Então, ele não tem uma unidade, ele é um número puro, que abaixo de um certo número é ruim, acima de um certo número é bom, e algumas faixas de referências foram desenvolvidas para diferentes países. Tá? Nós tivemos a oportunidade de participar aqui, junto com outros centros também, aportando dados de pacientes normais e alterados para eles fazerem a curva de TBS brasileira, tá? Que já existe. Tá bom? Muito bem. Ajuda na conduta da mulher jovem, com certeza. Mulher jovem, causa secundária. Ajuda demais, é muito bom. Tá? Pessoal me perguntando aqui, Bruno, pensa que o REMS vai substituir a densitometria? Gente, eu gostaria de ter um REMS no meu consultório. Tá? Reumatologista, endócrino, ortopedista, gente, quem mexe com osso, você imagina se você tivesse um desse dentro do consultório? Que beleza! Pelo menos triar os pacientes, e depois, se você quisesse fazer um monitoramento, você teria a densitometria para fazer, ou então indicaria. Então, ali mesmo, o paciente poderia já fazer uma consulta diferenciada, como um cardiologista faz um eletrocardiograma, mas que se completa também com o eco depois, com o CAT, com outros exames. Então, eu acho que a mobilidade dele ela é muito rica para quem mexe com osteometabolismo e tem alguma dificuldade de acesso à densitometria, meu amigo. Eu gostaria de usar sim, eu gostaria de ter um no meu consultório, para poder comparar até com as densitometrias e seguir vendo se tem essa correlação mesmo. Tá? Mas eu acho essa portabilidade fantástica. Meu sonho era ter um densitômetro dentro do consultório, né? Mas isso aí fica um investimento muito grande. Então, acho que um ultrassom dentro do consultório, que nem a balança de bioimpedância, ajuda os médicos a indicarem a densitometria de corpo inteiro. Eu acredito que o REMS me ajudaria imensamente, enriqueceria muito o diagnóstico de pacientes, né, gente? Aqui, para quem mexe com osteometabolismo, que nem nós, né, Luiz? Não tem método que briga com o outro, não. Aqui, se a pessoa falar bem de osteoporose, falar que tem que tratar em algum lugar e investigar corretamente, nós estamos juntos. Então, os métodos não são competentes, são complementares, meu amigo Luiz, desde Peru. Fratura com raio-x, sim. Quando a fratura do VFA for moderada ou grave, eu acho que não precisa confirmar, mas se ela for leve, precisa. Agora, imagina, eu tenho uma fratura na VFA moderada ou grave. Você acha que você não vai fazer um raio-x em uma tomografia para ver se está tendo retropulsão, pulsão de fragmento, edema, deslocamento de porção? Você acha que você não vai fazer isso? Então, se for para dizer que tem fratura, sim, eu não preciso de mais nada. Mas para eu tratar essa fratura, meus amigos lá do Mater Dei, lá, os cirurgiões de coluna, me matariam se eu não pedisse ali uma tomografia, ressonância, etc. Né? Então, assim... uma coisa é o diagnóstico, a outra coisa é o manejo do paciente. Para diagnóstico, eu fiz. Para manejo, é claro que eu vou precisar de outras coisas. Né? Por isso que eu acho que todo método se complementa. Né? Bem, e o pessoal aqui está me perguntando sobre um app que
a IOF tem sobre monitoramento de cálcio. A Janaína é uma honra para mim, Janaína estar aqui na minha assistência, né? Ela que tem um espaço lá na CBN de nutrologia. Então, ela está me perguntando aqui da calculadora da IOF. Existe uma calculadora da IOF, sim. Entra lá no site da IOF, IOF Bone Health, né? E vocês vão acessar, pode baixar um app e calcular o cálculo da semana e dividir por 7. Tá? Então, agradeço a todos. Passamos um pouquinho do horário aqui, 1 minuto das 9 horas. Vou pedir a Vitória para nos assessorar aqui, o que eu faço mais. E as perguntas que eu vou seguindo, eu também vou respondendo, as que chegarem. Tá? Eu vou ficar aqui mais um pouquinho. Seguro. Obrigada Bruno pela apresentação. Obrigado Medimaps también por hacer posible este encuentro virtual. Bruno, recordémosle a los asistentes también que les vamos a mandar unos papers online. Ah, sim. Existem alguns papers que vão ser distribuídos por e-mail ou pelo chat mesmo, acredito que por e-mail, são os chamados white papers. Esse white papers, essa é uma reunião de todas as informações, meta-análises, que suportam a existência do TBS, que é a Medimaps, vamos dizer, a criadora do TBS, a nossa principal patrocinadora. Então, ela trouxe aqui a base científica disso tudo que nós falamos. Tá? Está disponível no YouTube, para quem quiser assistir depois, não é? Sí, también vamos a tener disponible no YouTube o vídeo a semana próxima, acho que a semana próxima, vamos a compartilhar, así que você vai poder ver novamente a apresentação de Bruno. Eu adorei estar aqui com todos vocês. Muito obrigado. Obrigada, Bruno. Saúde aí nessa pandemia, força e fé. Um abraço. Obrigada a todos los asistentes y los esperamos en la próxima edición del Meet the Expert. Empezamos la segunda parte el 27 de agosto en portugués. Así que los esperamos y muchas gracias por la participación. Chao, Bruno.